Bom dia, meu irmão. Um forte abraço. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E que a paz do Senhor Jesus conduza os nossos corações dia após dia, em uma comunhão cada vez mais intensa, até o Senhor Jesus despontar nas nuvens dos céus. Que você seja instrumento de Deus, transformador do meio ambiente em que vive. O homem é produto do meio. Mas quando o homem está com o Senhor Jesus, ele jamais é produto do meio. Ele jamais faz o que o meio faz. Ele é um agente de Deus, um mensageiro da palavra de Deus, a transformar o meio em que vive, em um meio melhor, em um meio transformado, restaurado, pelo poder do santo amor de Deus. Amém por isso. A passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho é uma passagem profética. Embora muitos expliquem a passagem do Mar Vermelho de forma não profética. Vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15, tem essa passagem. Israel fechado por 2 grandes montes, o Egito a caminho, e para eles fugirem do Egito, eles deparam de cara com o mar. Como agora fugir? Do maior exército, do exército mais poderoso da terra naquela época. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vai marchar no mar? Verso 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Por que o mar ficou seco? Não ficou úmido ali na areia. Para não dificultar o trajeto das carruagens, dos animais. Mas tem outro fator mais importante que este. Aquela sequidão no mar, parecendo uma areia de deserto, extremamente seco, conforme a palavra de Deus diz, era que Israel estava sendo libertado da sequidão do Egito, de mais de milhares e milhares de deuses pagãos. Por isso que cada praga que caía no Egito colocava um deus pagão por terra, para mostrar para os egípcios que todos os deuses deles eram pura lenda. Era pura trevas. Ação do maligno, ação das trevas sobre cada um deles. E que o único Deus real, um único eterno, era o Deus de Israel. Era, é e sempre será o Deus de Israel. Eles estavam largando aquilo. Aquela sequidão de espírito, aquela angústia, aquela escravidão. E perdendo a comunhão. Perdendo os ensinamentos de Yahvé a escapar pelos vãos dos dedos. Tanto é que a única tribo que continuou fazendo a circuncisão foi a tribo de Levi. Da tribo de Judá tinha pessoas que faziam a circuncisão e tinham pessoas que não faziam a circuncisão. O pacto de sangue feito para com Deus, na espera do Messias. Aí o resultado da adoração do bezerro de ouro. Não tinha ninguém da tribo de Levi adorando o bezerro de ouro, mas tinha gente das outras tribos adorando o bezerro de ouro. Tinha gente da tribo de Judá que estava adorando o bezerro de ouro, e tinha gente da tribo de Judá que se manteve leal e fiel a Deus, não adorando o bezerro de ouro. E assim das demais tribos. Mas da tribo de Levi não havia um só homem adorando o bezerro de ouro. Foi da onde Deus ali deixou os primogênitos como liderança espiritual e pegou a tribo de Levi.
para cuidar do santuário terrestre, para serem os sacerdotes de Deus. Não que o primogênito não tivesse mais importância em seus lares, sim. Participava intensamente das atividades espirituais, do culto a Deus, da adoração ao Senhor. Mas perdeu essa importância. E o Egito também. A ligação do Egito com seus deuses era por meio dos primogênitos. Então, na morte dos primogênitos, o Egito ficou sem esperança. Deus atacou eles ali ao meio do coração, mente e alma, devido aos seus pecados e a negar a adoração diante de todas as evidências que eles viram sobre o Deus de Israel. Eles não tinham mais a quem orar, não tinham mais a quem clamar, não tinham mais a quem interceder, porque perderam todos os seus primogênitos. No Egito também era o primogênito o responsável pelo elo de ligação dos deuses com o Egito, assim como em Israel. Então Deus deixa os primogênitos e pega a tribo de Levi, por causa da adoração do bezerro de ouro. Vamos lá. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Veja bem, Deus nunca endurece o coração de ninguém. As pessoas precisam entender isso aqui. Isso aqui é uma força de expressão. Endurecerei o coração dos egípcios, que nem ele fala que endureceu o coração do faraó, né? O que é isso? É que Deus sabia que diante de todas essas maravilhas, eles não se renderiam a Deus. Eles se manteriam na posição de rebeldia contra Deus. Tanto é que eles se arrependeram de libertar o povo e correram atrás do povo de Israel novamente para aprisioná-los. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército nos seus carros e nos seus cavalarianos. E eis que os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha só para quê. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, Israel na frente, Deus nesse meio, por meio da nuvem, e atrás desta nuvem, desta separação de Deus, o exército de Faraó. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles Então, escuridão para o Egito, para o exército de Faraó. E para este esclarecia a noite, e era luz para Israel lá na frente, enxergar para onde eles estavam indo. Era luz para Israel lá na frente, enxergar aonde eles estavam indo. Essa luz simbolizava Deus os guiando, protegendo, fortalecendo, sendo refúgio e fortaleza deles, e escuridão para os egípcios, simbolizando o quê? A crença deles em deuses pagãos, deuses falsos, deuses criados pelo ser humano. Deuses criados pelo ser humano por meio de quem? Lúcifer e seus anjos caídos. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Não puderam se aproximar de Israel. Deus os impediu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. As águas simbolizam o manancial da bênção. Quem tem sede, vem a mim, beba.
a palavra de Deus que seria revelada a Israel, cada vez mais intensamente, por meio do santuário terrestre. E a promessa do Messias, que tudo no santuário simbolizava o Messias. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou, toda aquela noite fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E Israel passou a seco. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, deixando a sequidão espiritual do Egito. E as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Aquela parede imensa de água, centenas de metros de altura. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então, quando Israel estava saindo do mar, o exército de Faraó estava justamente no meio do mar. Quer dizer, não podia nem atravessar e nem voltar. Não dava tempo. Olha só que interessante. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes, olha só, emperrou-lhes, ou seja, a roda ficou agarrada, travada, dificultando os cavalos a correrem. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E já era tarde demais. Deus pede então para que Moisés erga as mãos, o cajado, e a pressão do mar fecha, matando todos eles afogados. E a pressão da água deve ter dilacerado muitos corpos. Agora vamos lá para Apocalipse 16. Nós vamos estudar Apocalipse 16 com mais detalhes. Aqui é fazer uma abordagem para você. Vamos lá para Apocalipse 16. Olha só. Os 7 flagelos que cairão nesta terra. Nesta terra. Olha só. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Por que cólera de Deus? Veja bem, o cálice, simbolizando ali o sangue de Cristo, para aquele que perde perdão, é uma bênção. Mas para aquele que insiste na sua impiedade, na sua maldade, na sua perversidade, ou aquele que insiste em seu caminho distante do Senhor, sem lhe render o coração, mente e alma, torna-se juízo. E o Espírito Santo vai trabalhando, pondo a chamar. Pessoas entregam um folheto bíblico a ele, convida para um estudo bíblico, e ele resiste contra Deus. Olha só. Saiu, pois, o primeiro anjo, né? Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja bem, a primeira, a segunda, a terceira e quarta praga são locais, literais, do jeito como aqui está escrito. Determinado ponto da terra ele joga. Mas adianta ser local? Por exemplo, vou dar um exemplo. Joga na rua, em uma rua qualquer no mundo. Não adianta ser local, porque aquela taça despejada na rua, todos no mundo que tem a marca da besta sofrerão essas úlceras.
Por quê? Porque ela está carregada do juízo de Deus, que eu acabei de ler para você. A cólera de Deus. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Terrível, né? Está lá no mar, mas todas as pessoas do mundo sentirão esta praga. E eu quero que você observe que elas são cumulativas. A pessoa vai sentir a dor da segunda praga, mas também está sentindo a dor da primeira. Isso escrito aqui mesmo. Quer ver? O terceiro flagelo. E elas são consecutivas, uma atrás da outra, com intervalo muito pouco de tempo. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Também. E se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, Senhor Jesus, referindo ao Senhor Jesus, o santo, pois julgaste estas coisas. Ou seja, julgaste. Já julgou. Isso significa que o juízo investigativo acabou, a porta da graça se fechou. Não existe mais arrependimento na terra. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Está falando dos profetas mortos por Israel. Está falando dos santos mortos na Inquisição, por perseguição completamente injusta e insensata. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, as pragas estão carregadas já do juízo de Deus. O quarto flagelo. Agora presta bem atenção, assim, no quarto e no quinto. Então, todos esses estão sendo derramados sobre as pessoas no mundo. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Já imaginou uma coisa dessa? E a pessoa que quer morrer não consegue morrer, fica sentindo essa dor. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Agora, estas quatro é sobre toda a humanidade, sobre todos que têm a marca da besta. E o que é a marca da besta? A guarda do domingo. Aceitaram o decreto dominical como veracidade e adoração para suas vidas. E desde quando a Bíblia fala de dia de descanso como sendo o domingo? O domingo é Sunday, dia do sol, maior Deus pagão que existe. Até no nome o Senhor deixou o significado da palavra, para que ninguém fosse enganado. Isso em mais de 238 países. Sunday, dia do sol, é o maior Deus pagão que existe. Olha agora o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Agora são das entidades. Quem que é essa besta? Ora, os Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra, lá em Apocalipse 13, do verso 11 em diante até o 18. E os reis da terra. Que eles não vão até os reis da terra para que tenham apoio jurídico sobre suas leis e decrete o decreto dominical? Assim como era com Jezabel e Acabe. Acabe era a besta de Jezabel. Jezabel a liderança religiosa, paganismo, e fazia de Acabe o que queria. Tanto é que quando, no Monte Carmelo, Elias leva toda Israel para lá, e os profetas de Baal também, e os profetas de Baal fazem o seu sacrifício e oram a Baal para que descesse fogo do céu e devorasse o sacrifício. O que aconteceu ali? Não desceu nada, e quando começou Elias, o fogo devorou
além de Elias ter jogado água na vala ao redor do sacrifício, e também água no sacrifício, leia lá os detalhes. Aquilo se secou por completo e ainda comeu o chão da terra. E daí eles mataram todos os profetas de Baal. Note que Acabe, o rei de Israel, não tomou atitude nenhuma. Não fez nada, mas correu a contar tudo para sua esposa, para que Jezabel tomasse as providências. Acabe não fazia nada em Israel. Fazia tudo sobre a fala e as ordens da sua esposa Jezabel. Olha só. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o nome de Deus do céu por causa das angústias e das úlceras. Ora, mas a úlcera foi a primeira a ser derramada. É aí que eu falei para você. Aqui está deixado por João, o profeta, por meio do Espírito Santo, que estas pragas, esses 7 grandes flagelos, são cumulativos. Cai a primeira, cai a segunda, então a pessoa vai sentir a primeira e a segunda, depois sente a terceira, sente a quarta, e todas elas estão fazendo efeito sobre o seu corpo. A dor terrível, irmãos. Angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Agora presta bem atenção. Agora o sexto. Agora que vai exigir toda a nossa atenção. Ah, não conseguiu o significado. Vai lá. Usa o escudo da fé. Jejum, a palavra de Deus e a oração em sentido de vigília. Faça vigília em sua casa. Clame a Deus. Busque Ele. Que o Espírito Santo, no tempo de Deus, vai te dar a resposta. Se assim for a vontade dEle. Se não, não. Então, olha lá. O sexto. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. Ou seja, espera um pouco, vamos ver uma coisa. Olha aqui, Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada, ou seja, a besta do mar, a primeira besta, Roma papal. Tá? Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz é uma mulher, prostituta, né? Ou seja, é símbolo de igreja, Roma papal. Está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, são todos os reis, todas as nações que apoiam essa meretriz, apoiam Roma papal. Por isso guardam domingo. Receberam das suas doutrinas adulteradas. Receberam seus dogmas, tradições, porque na morte dos pais do protestantismo, o protestantismo ele vai caindo, ele vai deixando de examinar as escrituras. E quanto mais ele cai, mais ele assimila essas doutrinas, esses dogmas, essas tradições completamente opostas às Sagradas Escrituras. São povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, simboliza a Europa, que na época era o único lugar no mundo com alta densidade demográfica. Foi na onde a Igreja Católica ela dá continuidade ao Império Romano que caiu em 476 depois de Cristo. Tá certo? Se lá águas, povos, as águas simbolizam povos, nações e multidões, ou seja, o seu apoio, se secar aqui no rio Eufrates, simboliza o quê? Que todos se rebelaram contra ela, que ela não tem mais esse apoio. E olha só o que acontece.
cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Algumas Bíblias falam que vem do Oriente. Agora para aí e pensa no seguinte. Por quê? Porque o santuário terrestre, ele era montado com as costas para o Oriente, mostrando que Deus estava fazendo oposição ao Deus Sol. A frente do santuário ficava do lado oposto ao Oriente. Entendeu? Esses reis que vêm do Oriente simbolizam profeticamente todos os reis que deram apoio para a Babilônia, para Roma papal. E agora se revoltaram contra ela. Se revoltaram contra ela. E olha o que vai acontecer. Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta. Os 10 chifres que viste são os 10 blocos econômicos. E a besta, os Estados Unidos. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Pisarão nela. No Vaticano. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Agora esses reis da terra percebem que foram enganados. Por que foram enganados? Por que foram enganados? 1 Timóteo responde, 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo capítulo 4 responde. Olha lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de doutores segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Terrível, né? Então, olha lá. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ora, se o rio Eufrates é atingido, Roma papal será atingida, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do lado oriente. E o sol é símbolo. É o maior deus pagão que existe, o deus sol. Tá certo? Tudo bem? Essa secura das águas significa o quê? A sequidão espiritual que Roma papal está conduzindo ao mundo. Com essa encíclica papal aprovada na ONU. Vai ser o fechamento da história de pouco mais de 6.200 anos de pecado. Uns falam 6.200, 6.400, né? Mas é em torno disso. Mais de 6.200 anos de pecado. Isso porque tem toda a Sagrada Escritura para nos conduzir à verdade. Né? Tá certo? E o que é Babilônia? Babilônia é uma junção do grande complexo regido pela primeira besta, ou seja, por Roma papal. Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que está aqui em Apocalipse 16, verso 13 e 14. Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que mais tarde nós vamos saber quem são esses três espíritos imundos. A que doutrinas pertencem. A besta do mar, que é a primeira besta, Roma papal, e a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Porque a primeira besta fala por meio da segunda. Tá aqui, ó. Olha lá. Apocalipse 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse. Por meio de quem que ela fala? Por meio dos Estados Unidos. Ela faz tudo. Projeta a besta do mar, que é Roma Papal, ela faz tudo. Ela faz o planejamento, o projeto, faz metas, tudo, 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 tudo. Inclusive o Vaticano II, que a encíclica papal está fundamentada no ecumenismo, tá? Que é o Vaticano II. Tudo. Mas na hora de executar, ela ensina os Estados Unidos. Ela ensina como será executado. Tá? E os Estados Unidos também têm o seu apoio, né? Por meio do G7. Que nós vamos ver nessa mega pregação que eu falei que vai vir para vocês. O meu desejo, a minha oração é que vocês perseverem até o fim, né? E vamos lá. Um forte abraço a todos e perseverem no caminho da verdade. Ao Deus e único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, você não vai se importar com nada, nem mesmo diante da morte. Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento tem guardado o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E você será lâmpada aonde estiver. De forma incondicional, mesmo que isso custe a sua e a minha vida. Que Deus abençoe e possamos perseverar no caminho da luz, no caminho de Adonai Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus o Messias. Aquele abraço e até a próxima, se o Senhor permitir. Amém.